Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Aqui é Fael Marques, não sei qual horário você estará vendo esse vídeo, então desde já deixo aqui meu cumprimento e saudação a todos. Gente, quero falar aqui hoje sobre algo que é até polêmico e muito debatido no meio teológico entre os irmãos católicos e nós evangélicos. Sobre: é viável batizar criança? Será que é lícito? Será que temos embasamento bíblico para sustentar essa doutrina de que a criança ela tem que ser batizada? Eu fiz um estudo aqui rápido, né, tendo como base a Bíblia, que é a nossa base de fé e prática, logicamente. Fiz uma leitura extensa sobre os livros biográficos, que são os 4 evangelhos, que fala da biografia da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o nosso Senhor Jesus. Fiz um pequeno script aqui, ó, tá? Peguei totalmente da Bíblia, não foi de nenhuma outra fonte, foi da própria Bíblia. Se é viável ou não batizar criança. Lógico que, se você for debater com um católico formado, muito bem instruído, ele utilizará vários argumentos precisos para te persuadir, para te convencer de que sim, é viável batizar crianças. Entretanto, nós, evangélicos, temos divergências com esses povos que acreditam aí que é viável batizar crianças. Nós respeitamos, porém não concordamos com eles. Mas vamos lá. O texto que eu quero citar primeiro, a princípio aqui, se encontra em João capítulo 3, que é sobre Nicodemos, tá bom? Jesus fala sobre o novo nascimento. Vamos lá. João capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 7. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondendo e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Para finalizar, versículo 7. Não te maravilhes de ter dito isso, necessário vos é nascer de novo. Jesus fala sobre o novo nascimento, nascer da água e nascer do Espírito. A água simboliza de fato o batismo nas águas. E nascer do Espírito é o batismo no Espírito Santo que se cumpre lá em Atos capítulo 2, sobre o derramamento ali no dia de Pentecostes, como nós bem sabemos. Que se inicia ali a história da igreja, na igreja primitiva, em Atos capítulo 2. Mas vamos lá. O que nós entendemos aqui é que o batismo, de fato, ele é crucial para um novo nascimento. Jesus explica sobre esse novo nascimento, nascer da água e nascer do Espírito. Então, o que nós devemos compreender, a princípio, é que o batismo ele é algo que simboliza um novo nascimento após a regeneração. Após você aceitar Cristo, você terá que posteriormente nascer da água e do Espírito, ser batizado nas águas. Olha o que diz Marcos capítulo 16, versículo 15 e o 16, que é um dos versículos que nós mais citamos, inclusive no evangelismo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O que nós aprendemos, entendemos, é que para se batizar tem que crer. Você tem que compreender o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Sem isso, não seria lícito, viável, coerente você se batizar nas águas. Você tem que entender todo o sacrifício de Jesus para então você tomar essa iniciativa de querer ter o batismo nas águas, tá bom? Vamos lá. Eu tracei aqui um pouco do conceito de batismo. Olha o que diz: através do batismo se inicia uma nova vida. Essa é a razão porque ele é um novo nascimento. Como nós já bem sabemos, batismo é um novo nascimento, é o sepultamento de pecados. Por isso que Paulo diz: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos lá, continuando aqui. Lucas capítulo 2, versículo 21 e o versículo 23
Jesus, ele foi apresentado ao Senhor e consagrado. Vamos lá. Lucas capítulo 2 e o versículo 21. Olha o que diz aqui, ó, sobre Jesus. Jesus aqui era um bebê. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, Jesus, olha só, olha interessante aqui, Lucas capítulo 2, versículo 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus. Preste atenção, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concedido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Jesus, ele foi apresentado, não batizado. Devemos saber aqui discernir e diferenciar. Jesus, ele foi apresentado, consagrado ao Senhor pelos seus pais. Jesus não foi batizado quando criança. Inclusive, Jesus foi batizado aos 30 anos. Olha o que diz aqui, Lucas capítulo 3, versículo 21 e o 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu como ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do Senhor que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti e me tenho comprazido, e tenho prazer. Então Jesus, ele foi batizado aos 30 anos, não quando bebê, quando criança. Gente, eu vou enfatizar muito isso aqui. Criança é um ser puro. Criança, ela nasce com a natureza pecaminosa. E isto não quer dizer que a criança, ela já está em pecado. Ela já pecou, já consumou esse ato ilícito e imoral que está relacionado ao pecado. Não, a criança, ela nasce com a natureza pecaminosa. Isso é fato, né? Através do pecado de Adão e Eva, todos se fez pecadores. Isso é uma coisa que não tem como refutar e divergir. Entretanto, não é porque a criança nasce com a natureza pecaminosa que ela está em pecado, já condenada se não se arrepender e não for batizada. Não tem nada a ver isso, tá bom? A criança é um ser puro. Mas dando aqui continuidade. Olha o que diz Atos capítulo 2, versículo 37. Deixa eu procurar aqui que eu quero ler até com vocês aqui. Atos capítulo 2, versículo 37 e o 38. Ouvindo eles isto, ouça bem, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro, olha o que Pedro diz: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha a resposta de Pedro para todos aqueles que o questionaram. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Como falei em outrora, anteriormente, criança nasce com a natureza pecaminosa. Ela não está em pecado. Se não está em pecado, se não cometeu nenhum tipo de delito imoral que vá contra os princípios bíblicos, eu pergunto, para que se arrepender? Que conhecimento e discernimento uma criança tem, sendo que é um ser puro? Há uma incoerência total nisso. Por que batizar uma criança? Mas vamos lá. Atos capítulo 8 e versículo 36 ao 38. Olha o que diz aqui. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Olha a resposta de Filipe ao eunuco que queria ser batizado. E disse-lhe Filipe: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Há um reconhecimento, o eunuco. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Filipe batizou eunuco. Só que antes de batizar eunuco, Filipe já exortou ele: tem que crer de todo o coração.
E o eunuco creu. E então, consequentemente, foi batizado. Como uma criança, um ser puro que não tem um conhecimento teológico, poderá conhecer e reconhecer tudo o que Jesus fez, tendo assim uma ignorância nessa parte, desconhecendo o sacrifício de Cristo, porque é um ser puro. Uma criança, ela não tem uma capacidade cognitiva elevada, principalmente no meio teológico. Isso é fato, a criança é um ser puro. Mas vamos lá. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Olha, eu coloquei até uma observação aqui, ó. Eu botei bem assim: toda criança é pura e nelas não há pecado. Assim como Cristo se fez pecado por nós. Só que Cristo não pecou. Olha o que diz aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Eu vou até ler aqui com vocês rapidinho. 2 Coríntios, capítulo 5, 21. Olha o que diz a Bíblia quanto ao nosso Senhor Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, quem? Jesus. O fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus se fez pecado. Mas ele pecou? Não. Jesus morreu como um malfeitor. Por isso que chega um momento de Jesus olhar para cima e dizer assim: Pai, por que me desamparaste? Porque Jesus carregou sobre nós as enfermidades e ele se fez pecado por amor a nós. Mas Jesus não pecou. Vocês entendem? Olha o que diz Marcos capítulo 10, versículo 13 ao 16. Jesus fala sobre as crianças. Deixai vir a mim os pequeninos, as crianças, e não os impeçais. Quando trouxeram as crianças para perto de Jesus, os seus discípulos queriam impedir. Aí Jesus repreende eles e exorta. Dos tais é o reino de Deus. Tanto em Mateus capítulo 10, versículo 13 ao 16, como tanto em Mateus capítulo 19, versículo 13 e 14, quanto Marcos capítulo 10, versículo 13 ao 16. Os dois evangelhos ressaltam isso, sobre as criancinhas. Dos tais é o reino dos céus. Jesus deixa bem claro. E ele fala mais: se não fizeres como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por quê? Porque a criança é um ser puro. Se você der um tapa numa criança, por mais que você seja fazendo o bem para ela, né, mostrando que ela está errada, depois de alguns minutos ela vai até você e te abraça. Por quê? Porque é um ser inocente que não guarda rancor, nem ira e nem tampouco maquina algo contra você. Então nós devemos entender isso. Olha o que diz Marcos capítulo 9, versículo 35 ao 37. Jesus pega uma criança e põe no meio deles. E diz assim: qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. Marcos 9, 35 ao 37. Jesus deixa bem claro que a criança é um ser puro a qual o próprio Criador, Jesus Cristo, abençoa, recebe. E o que eu acho lindo é o Salmo 127, verso 3. Que os filhos são herança do Senhor. Há traduções que diz: as crianças são herança do Senhor. Então, resumindo aqui, que eu não quero ser muito extenso no meu vídeo, o que eu quero dizer é: não é coerente batizar crianças, independentemente os argumentos objetivos e até meio que convincentes dos católicos. Eu respeito de coração, respeito os nossos irmãos católicos, porém há essas divergências teológicas, porque não temos respaldo bíblico, não está ratificado na Bíblia Sagrada de que seja lícito, viável e coerente batizar crianças, porque batismo nas águas é sepultamento de pecados. Batismo nas águas é após a regeneração, através do crer. Você primeiramente tem que crer para então ser batizado. E isso eu enfatizei aqui, expondo inúmeros versículos. E tem muito mais versículos. Porém, eu não quero citar todos os versículos aqui, até para não ficar algo muito extenso. Mas está ratificado na Bíblia de que antes do batismo vem o crer. Inclusive Marcos 16,15 diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí o versículo posterior diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Então, como a criança poderá crer se não tem esse conhecimento, essa capacidade cognitiva de compreensão sobre a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se sacrificou para toda a humanidade? Então, gente,
Eu respeito de coração todos aqueles que podem ir contra os meus argumentos bíblicos, que eu usei totalmente Bíblia aqui. Não fui na visão e concepção, conceito de nenhum teólogo. Eu apenas li a Bíblia e coloquei algumas observações dentro de vários versículos que eu encontrei. E tem muitos mais. Entretanto, para, como falei, não ficar algo muito extenso e algo muito cansativo, resumindo aqui, não é viável batizar crianças. Por quê? Porque crianças não têm nenhum tipo de pecado, de impureza. Ela nasce com a natureza pecaminosa, mas isso não quer dizer que a criança ela esteja em pecado, que ela já pecou. Ela é um ser puro e Jesus deixa bem claro isso de forma explícita. Ou seja, de forma clara, que a criança é um ser puro. E todo aquele que não for como criança, não herdará o reino dos céus. Então Jesus pega a criança como modelo para seguirmos. Porque dos tais é o reino dos céus. Que Deus abençoe a todos. Espero ter respondido aqui a algumas pessoas, principalmente a minha cunhada, que me fez essa pergunta. Se seria lícito e viável batizar crianças. Então aqui é o meu conceito dentro dos textos sagrados. Que não é viável batizar criança. Tem sua filha? Tem seu filho? É criança? Ela está no período de inocência, de pureza. Não batize ela. Pelo amor de Deus. Não que você vai se arrepender amargamente. Lógico que não. É só um símbolo ali, tá bom? Não vai fazer efeito algum. Mas é questão de consciência, de sensatez. Eu lhe pergunto, você acha que a sua filha ou seu filho está em pecado? Você acha que eles já pecaram? O que é pecado? Devemos saber distinguir e diferenciar entre erro e pecado. Nem todo erro é pecado, nem pecado é erro. Há um nível mais elevado que é o pecado que gera a morte. E assim a morte eterna se não houver arrependimento. Então que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe todas as crianças e que possamos ser como crianças para então herdarmos o reino dos céus. Abraço, gente!